Ciências, a nossa aula de hoje traz como tema Origem da Vida. As evidências mais antigas de vida na Terra possuem pouco mais de 3,5 bilhões de anos. Então, só a partir daí que foi surgir os primeiros seres vivos no planeta. Esse planeta ele era bastante diferente. Estudos indicam que a Terra se formou há mais de 4,6 bilhões de anos. Inicialmente, a temperatura na superfície era bastante elevada. O planeta ele era coberto por vulcões que expeliam ali um material incandescente e fumaças constantes. Então, justamente, era a mistura de gases que envolvia o planeta. E o planeta, ele era constantemente bombardeado por meteoritos. Então, depois de muitos anos depois, o planeta, ele já começou a se resfriar. A partir do momento que ele começou a se resfriar e a camada superficial, ela passou a se solidificar. E a quantidade de vulcões, ela veio a diminuir, mas o planeta ainda era muito quente, o suficiente para não acumular água na superfície terrestre. Quando chovia, o que acontecia? Em vez dessa água se acumular, ela não se acumulava, ela evaporava em contato com a superfície e retornava de volta para a atmosfera. E então, essas chuvas elas foram se repetindo constantemente por bilhões de anos, né, e ajudou a resfriar a superfície do planeta. Isso possibilitou que a água se acumulasse e resfriasse, né, o planeta. A partir do momento que a água começou a se acumular no estado líquido, nas regiões mais baixas da superfície, começou a se formar os oceanos. Então, foi a partir das formações dos oceanos que começaram a surgir os primeiros seres vivos, né, que foram os seres vivos primitivos. E os cientistas ele ainda tinham muita dúvida a respeito de como a água ela tinha surgido no planeta. Alguns acreditavam que a água veio do interior do planeta, onde ela estava aprisionada durante a formação da Terra. Essa água, então, teria sido expelida para a superfície na forma de vapor, junto com outras substâncias. E tinha outros que acreditavam, né, em estudos baseados por eles, pesquisas, né? Eles defendiam a ideia de que a água chegou ao planeta aos poucos, trazidas por os asteroides e cometas que continham gelos. Então, a partir daí começou a surgir as teorias do surgimento da vida. Os cientistas eles começaram a estudar mais aprofundadamente sobre o surgimento, né, de como se surgia a vida. E alguns, por exemplo, a teoria da biogênese, né, acreditava que o fato de um ser vivo sempre se originar de outro ser vivo só começou a ser aceita há cerca de 400 anos. As principais explicações afirmavam que seres vivos podiam surgir de uma matéria sem vida. Então, isso aí foi a partir daí que eles tiraram a conclusão de que essa teoria ela era um conjunto de ideias. E também ele começou a fazer investigações para realmente provar que a teoria dele era correta.
Só a partir de muitos anos depois, né, que apareceu mais cientista com dúvida e começaram a fazer estudos, por exemplo, o Reg, né, em 1626, ele já acreditava-se que as lavas apareciam em cadáveres e montes de lixos que havia surgido diretamente de uma matéria em putrefação, uma matéria que podre. E Reg então passou a fazer esses experimentos com esses tubos. Ele pegou aqui alguns depósitos, colocou carne dentro. O primeiro depósito ele colocou carne e deixou sem tampa, né? O segundo ele colocou carne, porém ele colocou uma tampa. No primeiro vaso, o que aconteceu? As moscas entraram no vaso, depositaram lá suas lavas e surgiram os tapuru através da lava da mosca. No segundo vaso, as moscas até tentaram entrar, porém não conseguiram, porque estava tampado. Então, o primeiro vaso criou lavas, o segundo não criou. Então, ele deduziu que só podia se originar de ovos depositados pelas moscas. O trabalho de Reg passou então a enfraquecer a teoria da abiogênese, que a abiogênese ela acreditava que seres vivos podiam surgir da matéria sem vida. Então ele começou a enfraquecer, né, já com essa teoria dele. E essa ideia se predominou por cerca de 2 séculos, até que veio Louis Pasteur, né, em 1822 a 1895, e fez outro experimento para derrubar de vez, né, a teoria da abiogênese. Então, ele usou um caldo nutritivo, foi colocado em um frasco de vidro. No segundo passo, o que ele fez? O gargalo foi curvado, permitindo a entrada de ar e impedindo a entrada de micro-organismo. No terceiro passo, o caldo ele foi fervido, né, até ficar totalmente esterilizado. Então, a partir do terceiro passo, mesmo após muito tempo, o que aconteceu com o caldo? O caldo se manteve livre de micro-organismo. A partir daí, quando o gargalo é quebrado, o caldo se contamina com micro-organismo em pouco tempo. Onde ele chegou à conclusão de que o caldo ele deveria ser contaminado mesmo com o gargalo intacto. No entanto, os resultados obtidos demonstraram em que a contaminação do caldo nutritivo se deve a micro-organismos depositados pelo ar. E aí foi então que isso veio a derrubar de vez a teoria da biogênese. Então foi isso. Obrigada e até